Boa noite a todos. É um prazer para a Sociedade Mineira de Oftalmologia contar com os colegas nessa mais uma SMO Talks. Dessa vez a gente vai abordar os aspectos jurídicos que estão sendo muito discutidos sobre a atuação dos optometristas. E, para isso, além da participação da nossa sociedade e do nosso advogado, que é o Valério, a gente tem como ilustre convidado o Dr. Bulhon, que é o advogado do Conselho Brasileiro de Oftalmologia também. Contamos com a presença do professor Elisabeto, ex-presidente e membro permanente da nossa sociedade, e do Luiz Carlos Molinari. Vou passar a palavra para o Molinari para direcionar os trabalhos. Uma ótima noite a todos. Boa noite, João, obrigado. Boa noite, Elisabeto, doutor Valério, doutor Bulhon, obrigado a todos. E tomara que a gente tenha uma casa virtual cheia hoje, né? Que o assunto realmente é palpitante. Para a gente aproveitar, aqui todo mundo dispensa currículo, porque ao invés da gente falar em mini currículo, virar um maxi currículo, então é melhor, como o próprio Bulhon, dentro da humildade dele, falou, não, apenas uma representação jurídica do CBO, e aí a gente diz também do doutor Valério, a jurídica da SMO. E o doutor Elisabeto Ribeiro Gonçalves, que é o nosso primeiro presidente aqui da Sociedade Mineira de Oftalmologia, ex-presidente do CBO, atual membro do CDG, das duas casas, e que tem uma história muito antiga. Ele fala que quando o médico começa a ser convidado para os congressos para falar a história da vitrectomia, isso não é muito bom, né, Elisabeto? Aí eu falar que você está me ouvindo bem? Elisabeto, está ouvindo? Estou. Ah, tá. E aí, Ouvindo. quando fala assim, a história da optometria, aí, né, já começamos a chamar o cidadão de antigo, né? Mas isso é um tema extremamente novo e atual, e a experiência do Elisabeto jamais pode ser deixada de lado. Então, a gente gostaria de ouvi-lo inicialmente, e depois, em função da apresentação, os exímios juristas aqui presentes vão nos brindar com suas opiniões e reflexões. Obrigado. Elisabeto, com a palavra. Boa noite, João Neves, presidente da SMO, Luiz Carlos, do Conselho, ex-presidente da SMO, e atualmente membro do CDG da SMO. Boa noite, doutor Alejandro Bulhon, advogado do CBO, e o nosso querido doutor Valério Ribeiro. Quer dizer, essa reunião extremamente oportuna quase, eu posso dizer que dispensa a participação do oftalmologista. Isso é um assunto quase que estritamente da área jurídica. E isso vem acontecendo já há anos ou décadas. Eu me lembro, quando eu fui presidente do CBO, o envolvimento do Conselho, principalmente do seu departamento jurídico, era muito grande. Nós tínhamos que estar permanentemente envolvidos com a prática ou o desejo da optometria de arrancar um naco da nossa especialidade. Então, esse apoio do departamento jurídico, dos advogados, como é o caso do Bulhon e do Valério, é indispensável. Sem esse apoio, sem esse embasamento, sem esse farol para nos guiar, a gente não chega lá nunca a algum lugar. Vocês vejam bem, essa luta para deter, ou impedir, ou prevenir o exercício legal da medicina por profissionais não médicos é antiga. E o meu receio é que ela continue indefinidamente. Porque uma coisa que eu nunca entendi bem, vou pedir até ao Bulhon e ao Valério que me esclareça. Eu tenho a impressão que as nossas leis são feitas
para atender as duas partes. O que é que eu quero dizer? O legislador, quando faz a sua parte, quando redige uma lei ou um preceito, ele deixa uma porta aberta para as partes conflitantes terem argumento para os seus objetivos. Olha, e no final de 2001, 2002, por aí, era presidente o Marcos Ávila, presidente do CBO, e ele fez, o pessoal da área jurídica com ele, claro, eles fizeram um arrazoado extremamente bem feito, mostrando a inconveniência do exercício da optometria na área oftalmológica. Eu me lembro perfeitamente, foi um arrazoado extremamente bem feito, alinhavando todo o conhecimento da época que se batia contra essa atividade de optometria, e isso foi encaminhado ao Ministério da Educação, que estava envolvido mais de perto com a questão. Pois bem, isso foi em dezembro de 2001 ou 2002, em março. Bom, e esse arrazoado todo estava fundamentado nos decretos 32 e 34. Pois bem, em março do ano seguinte, a optometria divulga um documento, um arrazoado, mostrando a eficácia e a naturalidade do seu exercício oftalmológico, reivindicando, portanto, a permissão para o exercício da oftalmologia, e esse arrazoado dela, da optometria, baseou-se também exatamente nos decretos de 32 e 34. Então, é uma pergunta que vive, é uma dúvida que vive permanentemente comigo. Quer dizer, uma mesma lei, o mesmo decreto, o mesmo preceito legal dá suporte a reivindicações absolutamente contraditórias. Então, me parece que a intenção do legislador é exatamente semear essa possibilidade das partes conflitantes encontrarem argumentos que as atendam. Eu gostaria, peço encarecidamente a esses dois queridos amigos, Bulhon e Valério, além de queridos que são por mim e por todos nós da oftalmologia, são extremamente competentes. Eu gostaria que eles, pelo menos a mim, explicassem, eu não entendo por que uma mesma lei, no caso aí o decreto de 32 e 34, ofereceu subsídio igualmente forte para nós oftalmologistas e para os optometristas. Como é que de uma lei, né, se extrai esses argumentos opostos que vão servir às reivindicações das partes, de duas partes conflitantes. É claro, eu repito, essa reunião é mais uma reunião de aspecto jurídico. Então, esses dois companheiros, esses dois batalhadores, junto com a oftalmologia, então, são os dois, Valério e Bolão, que vão nos trazer o que há de mais atual e, principalmente, dissecar, mostrar para nós o que se pode esperar dessa ADPF 131. Eu agradeço o atendimento que eles tiveram ao nosso convite e tenho certeza que essa reunião vai ser extremamente produtiva. Vamos ouvi-lo, portanto. Muito obrigado, Bulhon, muito obrigado, Valério. Ricardo, João, passo a palavra a vocês para introduzir os dois juristas.
Luiz Carlos, está me ouvindo? Acho que o Molinari deve ter perdido conexão. Eu queria fazer um convite para o Bulhon, que representante do CBO, para dar uma contextualizada nesses eventos, nessa série de eventos, né? O histórico inteiro ele conhece muito bem, e depois a gente abre uma discussão junto ao Valério. Seria possível, Bulhon? Com o maior prazer, doutor João. Vocês ouviram o que eu falei? Sim, doutor Elisabeto, ouvimos perfeitamente, anotei aqui as suas dúvidas e, dentro das minhas limitações, vou tentar explicar para o senhor de onde saem tantas interpretações, tantos contextos, tantas teorias, tantas teses, já adiantando que é disso que o advogado vive, é disso que o advogado vive, de encontrar lacunas no texto normativo, na lei, nos decretos, para defender o interesse de seus clientes. Exatamente isso. Então, eu inicio minhas palavras aqui, primeiramente, agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Esse tipo de conversa é uma conversa extremamente salutar, porque eu estou há 25 anos militando na área aí do direito médico, da defesa profissional da medicina, e hoje, até hoje, em cada encontro desses, eu aprendo um pouco. Não só do direito, tenho certeza que eu vou aprender com as colocações do Valério aqui, mas também da medicina, com a ajuda dos senhores. Não que eu seja médico, nem perto disso, nem pretendo. Mas algumas colocações, algumas observações do dia a dia médico fazem totalmente a diferença para o positivo na nossa atuação no jurídico. Então, eu queria agradecer o convite, doutor Luiz Molinari, a oportunidade de estar conversando com vocês, doutor João Neves, doutor Elisabeto, estender minha saudação ao doutor Valério, que é um dos batalhadores aí na defesa das prerrogativas médicas. E eu digo, acima de tudo, não só das prerrogativas, mas da defesa da lei. Eu sou um cara otimista por natureza. E eu acredito no Estado democrático de direito. Eu acredito na obediência às leis. E aí eu já começo respondendo a pergunta do senhor, doutor Elisabeto. Enquanto a análise é jurídica, nós tivemos um direcionamento básico de que os decretos de 32 e 34 e as proibições ali expressas eram válidas e permaneceram válidas até 88 e foram recepcionados pela Constituição de 88, e esse foi o resultado do julgamento do ano passado da DPF 131, já contextualizando o doutor João Neves. A DPF 131, em seu julgamento principal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, tendo como ministro relator o ministro Gilmar Mendes, entendeu que todo o texto normativo de 32 e 34, com todas aquelas proibições, com todas aquelas implicações, com todos aqueles mandamentos, esses decretos tinham sido recepcionados pela Constituição Federal. Então, independente de terem sido escritos 80 anos atrás, eles eram válidos hoje ainda. O Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que referendar o mesmo entendimento da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República, do Senado Federal. Todos esses entes foram questionados oficialmente, foram oficiados de forma oficial, de maneira direta, oficial, para que se manifestassem, e todos se manifestaram pela validade das leis. Por quê? Primeiro, porque a optometria não é uma profissão. Isso tem que ficar claro. A optometria é uma ocupação até hoje. Profissão, no sentido estrito da palavra, é uma profissão regulamentada, com lei regulamentando a sua respectiva atuação. Então, doutor João Neves, finalizando minhas colocações aqui, o contexto é esse. Os decretos de 32 e 34 disponibilizavam impedimentos aos optometristas e impedimentos às óticas. Esses impedimentos foram totalmente recepcionados pela Constituição Federal no julgamento de julho do ano passado, pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República, representada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras,
diferentemente da primeira manifestação, entrou com embargo de declaração juntamente com o Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria, pedindo a modulação dos efeitos para que os optometristas com formação em nível superior não fossem obrigados a ter as proibições válidas contra eles, as proibições dos decretos 32 e 34. E, surpreendentemente, saindo do campo jurídico e indo para o campo político, o ministro Gilmar Mendes, num primeiro momento, deu a liminar, num segundo momento, votou favorável aos embargos de declaração, e nessa votação, a votação foi unânime no Supremo Tribunal Federal, surpreendendo, não só a mim, eu tenho certeza que surpreendeu o Valério também, mas surpreendeu a todos os operadores do direito que estão acostumados a mexer com isso. Então, esse é o contexto da nossa conversa de hoje. As proibições aos optometristas, as proibições às óticas e os efeitos dessa decisão de embargos declaratórios na vida prática do combate ao exercício ilegal da medicina. Esse é o contexto da nossa conversa, doutor João. Perfeito. E com as decisões, Bulhão, do último mês, aí, o que muda na prática? Porque uma questão essencial que estava tratada lá em 32 e 34 é que as casas de ótica não poderiam ter consultório e o optometrista que ali é colocado como técnico de ótica, ele é a pessoa responsável por montar óculos, né? Ele não é a pessoa responsável para definir uma patologia e fazer uma prescrição. O que muda em relação a isso? O optometrista, a partir desse entendimento, passa a estar autorizado a ter uma atividade médica, que é o diagnóstico e a prescrição do óculos. Qual que é o entendimento? Doutor João, o entendimento é simples, eu vou responder diretamente: não. O optometrista não está autorizado em momento algum a realizar diagnóstico, nem a prescrever lente de grau, nem lente de contato, nem nada, absolutamente nada. Existem proibições aos optometristas, por isso que eu quis deixar claro na minha primeira fala, e proibições às casas de ótica. A proibição relativa aos optometristas, que foi suspensa somente aos optometristas que têm um nível superior, dizem respeito, basicamente, à possibilidade deles terem consultório. Ponto. E atender pessoas. Mas para quê? Para realizarem atos que estão previstos nos normativos já existentes. E os normativos já existentes, o próprio decreto, fala em aconselhar, fala em fabricar não, mas o termo me foge agora. Em momento algum, tanto a CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, como o decreto, autorizam o optometrista a prescrever e realizar diagnóstico. Isso tem que ficar bastante claro, porque, historicamente, e aí eu falo para o doutor Elisabeto, os optometristas têm o histórico, o costume de fazer narrativas. Se decide A e se solta para os quatro ventos que a decisão foi B, por mais que A não diga B. Não sei se vocês entendem. Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje, apenas disse, os optometristas eles podem atender pessoas. Essa suspensão para eles, com grau superior, está suspensa. Agora, as proibições às casas de ótica, essas permanecem inalteradas. E entre elas está, é necessário, obrigatoriamente, a prescrição médica para a elaboração de lentes de grau. Então, assim, em termos práticos, sendo bastante pragmático e direto, nada mudou, a não ser o fato de optometristas com nível superior poderem atender pessoas. Para quê? Para fazer o que a normatização permite. E a própria lei, o próprio decreto de 32 e 34. Eu tenho um quadrinho aqui, mais à frente eu posso mostrar para vocês o que permanece e o que foi alterado, para que seja mais didático para os senhores. Mas basicamente é isso. Só um detalhe. Só para que vocês tenham uma ideia, depois dos embargos de declaração, nós já temos 2 liminares e uma sentença dizendo exatamente o que eu disse. Eu vou disponibilizar agora para os senhores podem colocar nos grupos. A sentença é didática, falando, senhores, os impedimentos, as proibições aos optometristas estão suspensas, as óticas não. E a prescrição do médico é essencial, é elemento autorizativo obrigatório para
a elaboração de lentes, sem falar na lei do ato médico, que o juiz passa pela lei do ato médico, dizendo que somente o médico, hoje no Brasil, é o profissional habilitado para realizar diagnóstico. Então, isso tem que ficar claro. Narrativas são narrativas. Agora, fatos também, e é em cima dos fatos que nós estamos lidando aqui. Eu não sou político, eu não sou professor, eu sou apenas um operador de direito. Eu acho que o doutor Valério também pode se enquadrar nessa conceituação. Nós analisamos o que está escrito na decisão. E, em momento algum da decisão, há autorização para os optometristas prescreverem lentes. Em momento algum. Não há uma linha que preveja isso. O Bulon, eu queria fazer uma pergunta. Eu estava lendo aqui no início com o Valério, mas aí começamos, não deu para a gente concluir. Você já está comentando sobre, mas olha só, o jurídico do CBO, né, você, inclusive, lógico que deve ter orientado tudo isso aqui, ficou para mim muito claro assim: houve a suspensão de proibições contidas nos decretos analisados em relação aos optometristas de nível superior. Porém, as óticas continuam proibidas de aceitar prescrições de lentes corretivas assinadas por não médicos. Ou seja, as vendas casadas permanecem vedadas e a confecção de lentes de grau somente pode ser realizada com receita médica. Quer dizer, eles podem fazer a confecção de lentes de grau, mas eles não podem prescrever as lentes. Eles podem fazer, não é isso? Pois é, mas olha que interessante. Mas aí você falando que eles podem atender a população, eles vão atender a população recebendo, então, receitas de médicos. E orientando, falando o tipo, né? Mas eles não podem receitar. Pois é, mas essa é a prática. Essa é a prática. Eles... Oi? Mas aí deve ser uma atuação parecida, Molinari, ao ortoptista, né? E não a prescrição. Ele poderia fazer algum aconselhamento, mas não a prescrição de correção. Sim, pois é. Mas é isso que tem que ficar claro, porque dessa forma já era, como você mesmo disse. Já estava, assim, a proibição estabelecida. Me permita apenas, doutor Molinari, ler o que está no artigo 13 do decreto 24.492 de 34. Ele diz que é possível ao optometrista escolher ou permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso de lente de grau. Isso. Em momento algum está escrito prescrever ou diagnosticar. Em momento algum. Tá? Então, assim, isso tem que estar claro. Eu não estou inventando isso. Isso aqui é texto do decreto que foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal. Simples assim. Ou seja, eles continuam proibidos de prescrição médica. Nos termos do voto do ministro relator Gilmar Mendes, sim, eles continuam proibidos. Agora, não é isso que está sendo dito. E aí eu volto à questão da narrativa. Por exemplo, nós recebemos aqui nas redes sociais, os senhores devem ter recebido um currículo de um ótico optometrista, dizendo: por decisão do Supremo Tribunal Federal, o optometrista pode prescrever lentes. Não cita qual é a decisão, não cita qual é o trecho, não, ele simplesmente coloca o entendimento dele a respeito do tema. Está liberado, liberou geral. Então, isso primeiro, é um pensamento do ponto de vista jurídico equivocado, é um erro primário de alguém que não tem conhecimento jurídico ou, tendo, está agindo de má fé. Lógico que causou um barulho gigantesco o fato de, entre aspas, termos perdido por 10-0 o embargo de declaração. Mas as pessoas têm que ler o que está escrito no embargo de declaração. E esse material está disponibilizado aos senhores. Nós fizemos um material separando, artigo por artigo, o que está proibido para os optometristas, o que está proibido para as óticas. Isso tudo está à disposição dos senhores. E mais, a partir de amanhã, provavelmente segunda-feira, o CBO vai soltar um material com toda essa explicação e com a explicação do passo a passo legislativo. Por quê? Porque, neste momento, está em trâmite um projeto de lei no Congresso Nacional sobre optometria. Foi distribuído com a Comissão de Seguridade Social,
presidido pelo deputado Luizinho, já foi distribuído para o deputado Irã Gonçalves, que será o relator. Então, assim, temos que trabalhar republicanamente, utilizando os instrumentos que a população como um todo tem, de levar os esclarecimentos a essa comissão e ao relator de que esse projeto de lei não pode prosperar. Ponto. E aí cabe a cada um de nós, com os seus contatos. Então, todo esse passo a passo de como agir já está elaborado e vai ser distribuído a partir de semana que vem pelo CBO. Não chorando aí pelo leite derramado, mas principalmente, só para concluir, a gente lamenta profundamente que colegas ainda não saibam essa sigla, o que quer dizer, né? A DPF 131. O que é isso, né? Que a gente já decorou. Agora, isso até que tudo bem. Agora, a pessoa não... Nós fazemos uma reunião dessa com toda a divulgação, com a informação fidedigna de vocês, e aqui, 34 participantes. Então, eles preferem, como diz o Elisabeto, né, guerreiros ou guerrilheiros dos teclados, né? Eles adoram reclamar lá no Zap, mas não comparecem. Mas isso aí é apenas um desabafo. Agora vamos continuar, parece que o João quer falar. João. Eu queria fazer uma pergunta para o Valério, né? Desde que a gente organizou o Jurídico da Sociedade Mineira, a gente busca sempre trazer para o mais palpável e tangível nossa atuação, né? Tem muita coisa que é ruído, muita coisa que é discussão, e a gente não consegue levar para frente só essas questões mais subjetivas e pessoais. A gente sempre busca, nos marcos legais, o nosso embasamento de atuação. Isso serve para os mutirões, eventualmente, que acontecem, que a gente cobra alvará da vigilância sanitária, responsável técnico, as questões todas legais exigidas, e na questão específica da optometria, a nossa estratégia sempre foi também buscar questões legais, e a questão legal que a gente sempre buscou foi fazer uma consulta à vigilância sanitária. O entendimento anterior é que não existiria consultório de optometria, e esses consultórios eram autuados pela vigilância sanitária pela irregularidade. Agora, com o novo entendimento, passa a ser legal esses consultórios, de alguma forma prejudicando a estratégia que a gente adotava. Então, a pergunta que eu faço ao Valério qual que seria a nossa nova forma de atuação? Será que a gente faria sentido começar a atuar sobre as óticas, cobrando das óticas o livro de registro com as prescrições médicas e, eventualmente, atuando sobre as óticas na cobrança da eventual aceite de prescrições por optometria? Como que é um entendimento que vocês têm sobre a forma de conduzir a nossa busca pelo cumprimento da lei e da restrição, eventualmente, de atuação da optometria para aquilo que ele é apto a fazer ou que está legalmente disponível a fazer? Bom, boa noite a todos. Boa noite, doutor Elisabeto. É sempre um prazer encontrá-lo. Boa noite, doutor Bulhon, doutor Molinari. Boa noite, presidente, doutor João Neves. Boa noite a todos que participam aqui conosco, que nos ouvem. Inicialmente, eu vou fazer um comentário sobre o questionamento do doutor Elisabeto, e eu manifesto principalmente da seguinte forma. Existe uma questão médica que está sendo alvo de uma superação por parte de uma outra ocupação. A optometria quer fazer uma atuação como se médico fosse. Existe uma questão jurídica, que é a análise se os decretos de 32 e 34 foram recepcionados, daí a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que questiona, tecnicamente falando, o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal.
Curiosamente, é bom que se diga que esses 2 decretos foram recepcionados pelas Constituições de 34, de 37, de 46, de 67, com a Emenda Constitucional de 69, e, finalmente, com a Constituição de 88. Então, não é matéria recente a discussão do que pode e do que não pode o optometrista, e muito menos se os decretos foram recepcionados ou não do ponto de vista constitucional. Doutor Elisabeto, o direito é dialético, e sempre vai ser dialético. O direito também é um fenômeno social, e ele vai ser sempre direito enquanto interpretativo. A gente não pode ter legislação hermética, fechada. Por quê? Porque, evidentemente, que a dialética dos temas sociais faz parte desse mecanismo de solução de conflitos, que é o exercício da jurisdição. E é uma técnica legislativa, inclusive, a gente ter abertura na legislação, fluidez na legislação. Porque se a gente tentar legislar todos os fenômenos sociais, não há lei que caiba, ou não há código que caiba recepcionar cada uma das possibilidades, das potencialidades que existem nos fenômenos intersubjetivos, nos fenômenos sociais. Bom, eu disse que o direito também é um fenômeno social, então não tem como a gente distanciar um pouco dessa situação. A grande questão, e eu estava inicialmente conversando com o Bulhon, com todo respeito, é que nós saímos da questão médica, saímos da questão jurídica, entramos na questão política. E quando envolve a questão política, aí as coisas saem do controle, porque nós ficamos subordinados a respostas que não são derivadas daquilo que a gente interpreta do ponto de vista legislativo. Vou além. Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, seguia um caminho no julgamento da ADPF 131. Qual caminho? Pela receptividade dos decretos de 32 e 34 e pelo apelo ao legislador para que regulamentasse a questão envolvendo os optometristas portadores de diploma de curso superior. Não estou nem chegando na questão do que pode ou do que não pode. Eu estou primeiro analisando do ponto de vista da confusão que se fez, porque a ADPF foi julgada improcedente e da improcedência surgiu uma modulação acompanhando razões políticas que gerou toda essa discussão, que gerou toda essa instabilidade e que gerou toda essa insegurança jurídica. E costumo dizer que nós temos visto algumas decisões da atual corte que têm nos surpreendido, provavelmente o Bulhon ratifica a minha fala, já foi alvo de conversa. Mas, eu entrando agora na sua resposta, doutor João, eu diria o seguinte: não muda nada. O que é não muda nada? Eu sou inteiramente concordante com a posição que vem sendo adotada pelo CBO. Pode parecer que não, mas a gente conversa bastante, né, Bulhon? A gente troca ideias, a gente tira dúvidas, a gente auxilia na interpretação, e assim tem sido já há um bom tempo, e a gratidão que eu tenho pelo CBO é muito porque a gente sempre pode contar com o conselho está por perto, e vice-versa quando é o caso. Então, eu acho que não muda absolutamente nada. As casas continuam proibidas, a interação entre ótica e médico, ótica e optometrista continua proibida. O que eu acredito que aconteça é realmente a abertura dos consultórios, mas a abertura dos consultórios para exercer o ofício que lhe cabe, conforme relatado pelo Bulhon anteriormente, né?
Uma segunda confusão que ocorreu foi a tal classificação brasileira de ocupações, que é a portaria 397, que começou a gerar todo esse problema. Por que começou a gerar todo esse problema? Porque ela trouxe alguns comportamentos que poderiam ser praticados pelo optometrista de curso superior. E a portaria, vou falar rapidamente isso aqui, ela é um ato normativo secundário. O que é um ato normativo secundário? Nós temos algumas espécies legislativas que elas estão regulamentadas na Constituição. Rapidamente falando, emenda à Constituição, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Portaria não é lei, não tem força de lei, não tem força normativa para revogar a lei, mas colocaram uma portaria 397 do Ministério do Trabalho e Emprego, que vem sendo alvo reiterado de discussão até que a questão bateu na ADPF. Na minha opinião, no meu entendimento, também já tivemos 3 decisões agora, semana passada nós publicamos, essa semana nós publicamos, liminares e sentença, que apesar de saberem da circunstância envolvendo a ADPF 131, mantém as proibições, mantém as vedações, mantém a venda casada, a proibição da venda casada, mantém a interação entre ótica e optometrista, mantém a proibição de abrir consultório dentro de ótica para atender cliente, mantém a necessidade de prescrição, né, por médico oftalmologista e, principalmente, doutor João, talvez o mais importante já mencionado aqui também, é que o diagnóstico nosológico é ato privativo. Está no artigo 5º, inciso 10, que é lei posterior aos decretos de 32 e 34. Então, é continuar dizendo, continuar brigando, continuar lutando através dos mecanismos que a gente já faz para fazer prevalecer que a prescrição relativa ao diagnóstico nosológico é ato privativo de médico, conforme diz o artigo 4º, inciso 10 da lei do ato médico, a lei 2842 de 2013. E seguir adiante com essa briga. Para concluir, gosto muito da fala do Bulhon quando diz de narrativa. A internet deu voz a muita gente. Muita gente. Todo mundo hoje que quer ser alguma coisa vai à internet. Ontem mesmo vi uma postagem de uma profissional agradecendo a participação como palestrante num congresso que ela não foi palestrante, mas ela divulgou que ela tinha sido palestrante. Então, são alvos assim, que a gente começa a ver com uma certa frequência, porque antes ficavam um pouco disfarçados. Mas hoje, com a internet é instantânea. Os fenômenos hoje são instantâneos. E as pessoas simplesmente se utilizam do mecanismo digital para se autopromoverem e, não raras as vezes, de uma maneira distorcida ou de uma maneira até mesmo contrária ao que diz a lei, que provavelmente é o que o Bulhon também quis se referir. Então, o que eu tenho dito é que a gente não pode ficar replicando. Curiosamente, a gente publica uma decisão favorável, todo mundo fica quietinho. O optometrista publica um negócio lá, porque a optometria... Aquilo dispara nos grupos de médicos oftalmologistas, mas como uma virose, é um negócio curioso. E ter um pouco dessa consciência de defesa profissional. Não adianta. O Brasil é continental, a gente tem N lugares com carências, com mazelas, com necessidades, e sempre vai ter alguém querendo exercer a medicina sem ser médico. Uma boa quantidade de pessoas querem exercer a medicina sem estudar medicina, sem ser médico. Então, acredito que seja inicialmente essas palavras, e acredito, inclusive, João, que a vigilância vai continuar fazendo a atuação dela da forma como vem fazendo. Agradeço, obrigado a todos e obrigado pelo convite uma vez mais, é um prazer sempre participar. Fazendo só uma pergunta que eu queria que o Bulhon comentasse, porque ele já leu aqui no chat, fazendo a vigilância atuando, ela agora vai ter que ver, então, se o optometrista, se ele estiver atendendo, se ele tem um diploma de curso superior. Então, seria uma mudança na vigilância, né, em termos de organização e de avaliação daquele consultório, é porque eu estava pensando nisso. Agora eles vão ter um outro trabalho, né?
Quer dizer, ver se o optometrista tem curso superior. Exatamente, doutor Luiz Molinari. E o CBO acabou também, essa semana, semana passada e essa semana produzimos loucura aqui. Nós acabamos de finalizar um documento ilustrativo dirigido às visas, para ótimo. responder exatamente isso que está aparecendo no chat aí. Eu estou vendo as pessoas falando, poxa, quer dizer que então o que eu ouvi não é verdade. O que o Valério fala, chega, arrefece aqui minha alma. Porque aí um pedaço de papel de um currículo onde o cidadão não diz absolutamente nada com nada, só coisas da cabeça dele, não cita uma parte da decisão, não cita um número de decisão, corre o Brasil inteiro. E uma sentença onde o juiz diz, olha, a situação continua a mesma, os optometristas estão proibidos de prescrever lentes, as casas de ótica estão proibidas de confeccionar sem prescrição médica, ninguém fala absolutamente nada. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. O trabalho vai continuar sendo feito. Vai haver um pouco de confusão, como sempre houve. Como sempre houve, tem alguns ministérios públicos que pegam essa causa, tiram o princípio da impessoalidade e são parciais. É assim, esse é o jogo. Nós vivemos num país que, infelizmente, do ponto de vista de lei, norma e justiça, é uma bagunça. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes, com todo o respeito, a admiração que eu tenho pela Corte Suprema Brasileira, não tem como explicar, do ponto de vista jurídico, do que eu aprendi na faculdade. Do que eu aprendi na faculdade. Acho que pela risada do Valério também, pelo que ele aprendeu na faculdade. Eu não tenho como explicar isso. Eu não tenho como explicar. Está entendendo? Aí você dá margem a uma série de interpretações, divagações, boatos sobre qual é o objetivo, por que o ministro fez isso. Eu não vou entrar aqui, pelo amor de Deus, em relação a isso. Apenas vou dizer o seguinte, eu não consigo explicar. Então, assim, finalizando a minha participação neste ponto, o CBO está liberando na semana que vem um guia jurídico, acabei de ouvir uma mensagem aqui, para as visas, um guia jurídico para o médico trabalhar junto ao legislador, junto ao congressista, um guia jurídico dirigido ao Ministério Público. Todo esse material está sendo produzido. Nós também estamos estamos negociando a contratação de um parecer do Dr. Nelson Nery Júnior, talvez uma das maiores autoridades do direito, como um todo, direito civil e processo civil do Brasil. Conversei com ele, meu amigo pessoal, conversei com ele demoradamente sobre a situação, e ele, talvez, que eu conheça, é uma autoridade jurídica que eu conheço. Ele ficou, assim, extasiado, falou, Alejandro, eu não acredito que o Supremo fez isso. Então, assim, é basicamente isso, doutor Molinari. Vamos fazer pequenas adequações, pode haver um ruído aqui, um ruído ali, mas a caravana vai continuar passando por cima das ilegalidades. Vai sim. Inclusive concursos, né? Sendo dados até por médicos para curso de optometria, e está uma bagunça, né? Agora, o que vocês acham? Por exemplo, o CBO tem uma linha sempre de fazer um trabalho junto ao parlamento, né? Junto ao Congresso. Isso vai ser também intensificado, gente? Assim, é verdade que isso é uma linha mais da gestão, né? Mas, de repente, nós temos que investir nisso. Já foram feitos há vários anos, o Elizabeth já fez, assim como os ex-presidentes, várias, né, manifestações junto ao Congresso, né, visitas, né, elucidações. A gente vai ter que fazer um trabalho maior, vocês acham, Bulon e Valério? Valério, me permita falar rapidinho, só para passar para os senhores, que esse trabalho já está sendo feito. O assessor parlamentar do CBO, Napoleão Puentes, todas essas informações que eu dei para os senhores, não sou eu, não. É a assessoria parlamentar que está conversando conosco, assim, diuturnamente. Olha, saiu da comissão, foi para cá. Então, assim, a partir do momento que for necessária, e aí eu vou responder a mais uma pergunta que apareceu no chat, a participação do oftalmologista com os deputados ainda não é. Neste momento ainda não é. Mas assim que for,
todos os 21 mil oftalmologistas vão ficar sabendo e vão para cima dos deputados. Porque eles não têm outra saída. Eles não têm outra saída. Então, nós vamos precisar, sim, apoiar o senhor Napoleão, mas a partir do momento que regularmente seja necessário. É como uma ação. Eu entro com a ação judicial, enquanto ela não chegar ao juiz, não adianta eu ir falar com o juiz. Não adianta todo mundo ir falar com o juiz. Não, a gente tem um trâmite de autuação, de registro, de despacho. Aí chega o juiz. No momento em que chegar o juiz, aí o advogado vai. O processo legislativo também obedece uma ordem. E no momento adequado, a classe vai ser chamada para conversar com os deputados. Eu não tenho dúvida disso. É isso, da minha parte. Por favor, só um instante. Luiz Carlos. Sim. Olha, deixa eu falar alguma coisa. Com todo o respeito que eu tenho pelo Bulon, pela sua competência, pela sua atuação extremamente importante para nós, eu discordei num ponto. O trabalho parlamentar não tem tempo. Todo tempo é tempo. Porque toda profissão, para existir como profissão, tem que ser reconhecida e legalizada pelo Congresso Nacional. Eu acho que esse trabalho do oftalmologista, do CBO, através de seus médicos, de seus representantes, através do seu departamento jurídico, junto ao Congresso Nacional, é fundamental. E não tem tempo para que seja executado, não. É todo o tempo. Olha, eu fui presidente do CBO entre 2003 e 2005. A minha maior atuação, eu passei quase a viver no Congresso Nacional. Eu cheguei a fechar parcialmente meu consultório e passava o tempo todo de avião para lá e para cá, no Congresso Nacional, conseguindo, naquela ocasião, dar continuidade a um trabalho que o Marcos Ávila já havia iniciado. Nós conseguimos arquivar quatro projetos de lei pedindo a regulamentação da optometria, que é no final de tudo, de toda a luta, de toda essa reivindicação nossa, do CBO, dos seus advogados, dos inúmeros advogados, que tem um trabalho indispensável, tudo isso vai parar nas mãos dos parlamentares. Toda a profissão, repito, para ser reconhecida como profissão, tem que passar pelo crivo do Congresso. A optometria, por exemplo, não é uma profissão, ela é uma atividade. E eles se aproveitam disso para fazer essas reivindicações. A CBO, a Comissão de CBO, a Comissão Classificação Brasileira. Tem lá optometria, mas a obrigação da CBO é registrar qualquer atividade, não é só a profissão. Se eu disser que eu sou cuidador de sapo, vai lá constar essa atividade, cuidador de sapo, mas não profissão. Existe apenas no Brasil, até aquela data deve ter mudado, 80 profissões reconhecidas. E dessas 80, 13 na área de saúde. E entre essas 13, não conta a optometria. Bom, e causa muito espécie o seguinte: as leis proíbem o exercício, que só a adição optometria já receita óbvio. Mas, se a lei proíbe, se isso é um exercício ilegal da medicina, por que todo mundo faz vista grossa e eles continuam aí prescrevendo óculos e as óculos receitando baseado na receita desses optometristas? Como é que isso, Bulon e Valério, essa maleabilidade, essa coisa da lei, a coisa está proibida, mas deixa para lá. Eles continuam atuando como médicos, continuam receitando óculos nos seus consultórios.
A coisa de uns 15 dias, uma colega me mandou uma receita de óxido da presbita, a visão de perto, assinada pelo optometrista. Não, como eu faço, assino minhas receitas, minhas prescrições de óculos, eu recebi, e foi a primeira vez, receitado por um optometrista. Acho que era mais 2,5 no outro, mais 2,5 no outro, e lá a assinatura dele. Então, essas coisas, olha, eu entendo, eu estou nessa luta há anos e anos, e bati contra esse exercício ilegal da optometria, mas eu não entendo o carinho com que as nossas leis veem isso, quer dizer, está proibido, do papel está proibido, desde 32, sei lá. Mas, no entanto, nada muda. Eu sempre digo e repito, isso vai ser uma luta eterna, apesar de que pese a competência dos nossos advogados, do Valério e do Bulhon, e que pese, não obstante, a atuação do CBO, da SMO, essa vai ser uma luta eterna. Obrigado. Doutor Elisabeto, deixa eu tecer um comentário aqui. A gente tem acompanhado o trabalho do deputado Irã e posso afirmar que nós temos um defensor diuturno no Congresso Nacional, não só como presidente da Frente Parlamentar, mas como presidente da Comissão de Seguridade, agora relator de mais um projeto, e o Bulhon conhece, assim como eu conheço, e é uma pessoa extremamente combativa na defesa do profissional da medicina oftalmológica. Então, eu acredito muito no trabalho político que o deputado Irã faz, como também entendi, e talvez tenha sido essa uma dúvida, doutor Elisabeto, se me permite, logicamente, fazer uma digressão aqui, o que o Bulhon disse sobre o processo legislativo é que o processo em si, não a situação política, ele tem momentos de atuação. A situação política não, ela é de um turno, que é o que o deputado Irã faz. Mas o processo legislativo em si, ele tem momento de atuação enquanto processo. Acho que ficou um pouco no ar essa forma de entendimento. Então, continuo entendendo que o que nós temos hoje em termos de combate político vem sendo feito, o que nós temos hoje em termos de combate jurídico vem sendo feito, e acredito muito no combate pedagógico, que talvez seja o mais importante. Quando a gente fala do combate pedagógico, é orientar todas as partes envolvidas com medicina oftalmológica, desde a vigilância sanitária até o Poder Judiciário, Ministério Público, Câmara dos Deputados, vereadores, assembleias legislativas, delegacia de polícia, do que é oftalmologia e do que é optometria. Porque se a gente não tem um trabalho pedagógico, defender a nossa causa fica mais difícil sobre aquele que não a entende. Se a gente dá um entendimento da nossa causa, eu tive uma situação peculiar em Manaus, rapidamente, em que eu me deparei com uma dentista da vigilância sanitária, a profissão dela era cirurgiã dentista, trabalhava na vigilância há 25 anos, e ela bateu o pé, que a situação da optometria era aquela, enquanto eu fui explicando. No final das contas, ela falou: mas é assim, doutor? É assim. Logicamente que veio a modulação logo em seguida, né? E a gente fica um pouco, né, tendo a necessidade de continuar batalhando. Mas eu continuo acreditando na via judicial, como acredito também, estou vendo aqui sobre a Gebrael. A Gebrael, nós tivemos uma liminar contra ela em 2015, pela Associação Paraense de Oftalmologia, o Bulhon sabe disso, né? E desde 2015, a gente pede para que seja julgada e para que ela seja multada. A justiça tarda, mas ela vem. Eu estou com um pouco mais de tempo que o Bulhon de profissão, estou com quase 30 de profissão, e aprendi que as coisas, elas de fato demoram, algumas vezes na via judicial, muito mais do que a gente gostaria, muito mais do que a gente anseia, mas as decisões chegam.
E se for decisões em termos de ilegalidade, acredito muito que elas vão chegar. Cedo ou tarde, a Tatiana Gebrael vai achar o que ela está procurando. Então, assim, não desanimem com o nosso sistema. O sistema funciona e o sistema precisa de ser provocado. Costumo dizer também o seguinte, o não nós já estamos tendo. Se nada for feito, nós vamos entrar no estágio de estagnação e daí a gente não consegue avançar. Então, eu finalizo essa fala dessa forma. A gente queria... Pode falar. Pode ir. Valério, você, como sempre, muito inteligente, coloca muito bem. Eu acho que nós estamos extremamente bem servidos com você e com o Lô. Mas deixa eu te falar uma coisa. Olha, ninguém conhece o Irã melhor do que eu. Irã, ele mesmo disse, foi na época que eu fui presidente do CBO que eu entusiasmei, despertei para ele o interesse por essa luta que ele faz até hoje magistralmente bem contra a optometria. Enfim, defendendo os nossos legítimos interesses e os interesses, é importante frisar, da saúde pública popular. E eles argumentam, os optometristas, que nós somos corporativistas. Eu acho que sim. Mas o nosso corporativismo visa mesmo, no fundo, em primeiro lugar, é a defesa da saúde ocular do cidadão brasileiro. Eu quis dizer, como eu falei na atuação parlamentar, eu sei do trabalho do Irã. Eu sei muito bem, eu acompanho de perto o trabalho do Irã. É um trabalho extraordinário, indispensável. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, nós não devemos deixá-lo só. A nossa categoria, deixá-lo só com vocês, os advogados. Não, esse trabalho de vocês é fundamental. Vocês fazem parte da frente da luta, da batalha, mas é importante que o nosso colega, que o oftalmologista, se interesse também, coisa que raramente a gente vê. Eu quis dizer isso, deve haver interesse do oftalmologista a participar ativamente dessa luta e ir ao Congresso, falar com os seus advogados. Na minha época, eu procurava saber. Alagoas, advogado, deputado tal, José Maria da Silva de Alagoas. Então, eu contactava o pessoal de Alagoas para que eles procurassem esses advogados de lá da terra. E nós mandávamos até um papel com os dizeres, de que maneira ele devia abordar o parlamentar da sua terra. Manaus, Amazonas, a mesma coisa. Tem lá 10 advogados, a gente mandava, pedia aos colegas que procurassem seus deputados lá, já levando tudo já, toda a orientação de como falar com o parlamentar. Então, essa participação nossa, que infelizmente é pequena, deve fazer parte do nosso ofício, além de atender, ficar atrás do birô, de uma máquina, receitando óculos, vendo fundo de olho e tal, nós devemos participar ativamente dessa coisa. Olha, normalmente o advogado é muito influenciado. Eu me lembro perfeitamente, num dos processos que estavam para ser julgados no Congresso, num dos decretos-leis que estavam no Congresso, era da autoria de um deputado mineiro, eu me lembro agora do nome dele. Eu fui a ele lá no Congresso, conversamos, ele disse, mas, coisa aberta, eu não sabia, expliquei a ele o que era a oftalmologia, como é que nós fazíamos, a importância de uma receita de óculos. E ele disse, olha, eu não sabia, eu estava aqui um dia no meu gabinete, me apareceu uma turma aí desses optometristas e me despejou uma conversa, né? E eu acatei, porque eu não tinha conhecimento de nada. Eu não sabia da posição de vocês. Então, eu expliquei para ele direitinho, e ele disse, olha, eu não vou retirar o processo, porque
o decreto eu que apresentei, seria a expressão dele, um tiro no pé. Eu, o autor, esqueci o nome dele, retirar o processo, mas vou trabalhar junto com os senhores para derrotar o meu processo, o meu decreto. E assim foi feito. Então, é importante o trabalho do Congresso, a meu ver, eu como leigo, é um trabalho fundamental. E nisso, vocês, advogados, são peças fundamentais para nós, são peças indispensáveis. Com a competência de vocês, com a dedicação de vocês, vocês aqui nos orientam, vocês são os nossos orientadores. E esse trabalho de vocês junto ao Congresso, junto com a oftalmologista no Congresso, é indispensável. Obrigado. Eu levantei a mão aqui porque, só para lembrar que nós temos assim um certo tempo, e eu estou muito feliz que nós temos 43 participantes, isso é uma coisa rara. Se pudesse ser 430, seria melhor, né? Mas, de qualquer forma, é trabalho de formiguinha. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos advogados. A gente ouve muito isso, e vocês já ouviram também. E, às vezes, tem gente que tem vergonha de falar em voz alta. Mas e aí, o oftalmologista fazer a ótica dele, ter a ótica dele? Como é que fica isso? Isso é todo dia. É uma argumentação como se fosse assim, você me deu um tapa, eu te dou um soco, né? Sei lá, coisa às vezes, fora da lei, né? Não está na lei. Mas nós também sabemos que vários oftalmologistas também possuem ótica. E também não adianta ficar tapando o sol com a peneira, porque eu tive que ouvir isso na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, aqui em BH, quando a gente estava defendendo, na época do Elisabeto, eu era do departamento, e um dos optometristas falou, pois é, doutor, eu sei que o senhor é uma pessoa, isso, assim, assado, porém, vários colegas do senhor têm óticas, e isso não pode. Eu falei, olha, esse não é o assunto de hoje. Eu dei uma saída de deputado, né? Agora, a gente pode ter ótica? Não, mas essa é uma reação muito natural quando somos agredidos dessa forma. O que a gente diz para os colegas, né? Porque nossa responsabilidade é muito grande. A gente não pode ficar assim com respostas assim, né? Vamos dizer, sem pé nem cabeça. O que a gente ouviria de vocês? Bulon e Valério. Doutor Luiz, essa questão é uma questão extremamente delicada, extremamente delicada. A prática nos mostra que isso existe, isso efetivamente existe. Agora, eu posso dizer uma coisa para o senhor, assim, do fundo do coração, acho que o Valério pode até falar com mais propriedade, porque ele tem uma tese muito interessante sobre isso. Os tempos estão mudando. Os tempos estão mudando. As normatizações, elas evoluem. Tá? Elas evoluem. O Conselho Federal de Medicina está soltando aí nos próximos meses uma nova regulamentação sobre propaganda e publicidade médica. Algo revolucionário em termos de avanço. Tá? Indicação de órteses, próteses, a possibilidade, isso está mudando. Eu não posso dizer para o senhor hoje a realidade legal e normativa não me permite dizer para o senhor hoje que isso é válido, mas eu posso dizer com toda tranquilidade, as normas estão evoluindo. E o quadro que atualmente existe no Brasil, eu tenho convicção de que vai ser alterado no futuro próximo. Eu não tenho a menor dúvida disso, Então, finalizando minhas colocações aqui, eu estou vendo os comentários aqui, tem 90% dos oftalmologistas ou têm ótica ou recebem delas.
É complicado você falar um negócio desse, até, mas não tem como confirmar nada disso. Mas eu sei que as normas estão evoluindo e o engessamento que existe da profissão médica é algo que vai desaparecer paulatinamente com o passar do tempo. Já está começando. Eu estou falando para os senhores que algumas normas já estão vindo aí nos próximos 3, 4 meses para surpreender a medicina no Brasil como um todo. Tá? Esse é um trabalho que está sendo feito já há algum tempo, porque a própria classe médica, os dirigentes da classe médica, da ética médica, eles têm percebido que algumas amarras que foram postas historicamente aos médicos são demasiadamente pesadas. Enquanto outras profissões estão aí atirando para todo lado, o médico é totalmente tolhido em relação à propaganda, em relação à indicação de X ou de Y, enfim. Eu não tenho competência, não tenho nem autorização para falar de casos concretos, mas eu entendo que essas normas estão evoluindo e vão continuar evoluindo assim, de forma muito rápida nos próximos meses, nos próximos anos. Obrigado, ótimo. Doutor Molinari, Você, Valério. vamos lá. O Bulhon já sabe, a gente tem um trabalho sobre isso, já apresentamos esse trabalho, e eu vou falar um pouco sobre disrupção, sabe? O curso normal ele vem sendo alterado. E ele vem sendo alterado porque a dinâmica social hoje, a velocidade da dinâmica social hoje, ela não permite mais os engessamentos, que o Dr. Bulhon acabou de mencionar. E um engessamento que a gente vê na área médica é a questão ética de que quem vende não pode prescrever e quem vende e quem prescreve não pode vender. Por uma razão muito simples, que a gente tem esse preceito deontológico, é porque parte-se do pressuposto de que quem prescreve, podendo vender, vai prescrever mais porque aumentará o seu lucro resultado do excesso da prescrição. Eticamente falando, esse é o ponto. E me permita, doutor Bulhon, fazer um pequeno comentário a respeito desse preceito. E aí é uma posição, uma opinião minha, uma opinião pessoal. As questões éticas, elas sempre se preocuparam em não permitir que o médico atue ao ponto de estimular que a sua atividade lhe gere algum outro resultado. E aí a gente entraria na questão comercial, que é o caso, por exemplo, de não poder vender medicamento. É o caso, por exemplo, de não poder ter farmácia. Mas eu chamo a atenção, complementando a sua fala, doutor Bulhon, que esses fenômenos realmente estão sendo substituídos pela disrupção. Estão sendo substituídos por quê? Porque alguns riscos sociais estão sendo assumidos em detrimento desses engessamentos. Ok? Onde eu quero chegar? Vou dar um exemplo. A Lei de Liberdade Econômica já permite que se tenha algumas profissões sem a necessidade sequer de se ter um alvará de funcionamento. E por quê? Mas nós sempre precisamos de alvará para fazer funcionar alguma coisa. Sim. E agora eu tenho possibilidade de fazer funcionar sem alvará. Não vou me alongar, mas eu vou dar mais um exemplo. Nós sabemos que as seguradoras de automóvel existem aí há anos. As seguradoras de automóvel estão sendo substituídas pelas associações de proprietários de veículos. É fato. Isso é disrupção. Uma pessoa hoje, para montar uma seguradora, ela passa por um verdadeiro processo, né? E que é normal a regulamentação do Estado. Porém, os fenômenos sociais, às vezes, são muito mais rápidos do que os fenômenos jurídicos e o fenômeno legislativo. Então, eu tenho a circunstância acontecendo e, num determinado momento, ela acaba sendo legislada. Então, assim, a gente está realmente presenciando
uma velocidade que antes a gente não conhecia. E essa velocidade ela é uma consequência do avanço digital que provoca essas disrupções que eu acabei de me referir. Então, aquilo que a gente estava acostumado há 5, 10 anos atrás, de uma hora para outra, pode se alterar. Vemos aí a situação agora, a gente está entrando na questão da telemedicina, que também é algo que a gente vem acompanhando de perto. Então, a questão dos médicos terem ou não terem óticas, particularmente falando, é questão de tempo. A regulamentação é questão de tempo. E já há subsídio suficiente, na minha opinião, para a permissão. Mas isso é uma opinião minha. Não reflete aqui uma opinião dos espaços em que normalmente a gente atua. Na minha opinião, já há subsídio suficiente, independente da questão ética, independente da questão comercial. Ok? Uma outra pergunta que também a gente ouve muito: não estaríamos enxugando gelo? Então, por exemplo, quase que a gente pode dizer 2 ou 3 denúncias que a gente leva ao Valério, várias outras ao Bulon e todo o departamento jurídico do CBO, e aí você multiplicando por 27, né, que são 27 unidades chegando lá no CBO, e inclusive as de Minas, né? Aí a gente corre atrás, faz as ações civis públicas, a gente desencadeia um processo longo, e a pergunta é o seguinte: a gente ouve colegas, aqueles desanimados de plantão, né? Ah, vocês estão enxugando gelo. Eu falo, bom, mas então como fazer? Pedagogicamente é muito importante a orientação. A gente chama os colegas para discussão. Então, qual que seria? A gente vai lá para a porta da Assembleia, tudo bem, ou para a porta do Congresso. Mas no dia a dia, o colega está lá no interior. O que ele pode fazer? Denunciar. Mas aí ele nem para chegar até a SMO ele chega. Um ou outro que vem. Tem um número muito grande. Quando ele começa a sentir o prejuízo no bolso, aí ele começa como é que é o ius esperneandis, né, que existe, né? Então a nossa pergunta é o seguinte: qual que seria a melhor, vamos dizer, a melhor atuação do médico ali no dia a dia, que a gente está ali com o optometrista ao seu lado, que você acaba cumprimentando, né? Que você cruza com ele no shopping, você está convivendo com ele. Aqui na cidade grande a gente não sabe, mas é difícil para eles, né? A população, às vezes, não tem o discernimento entre um médico e um optometrista. Os consultórios são semelhantes. Depoimento, quando a gente visitou a Secretaria de Saúde aqui, os técnicos da vigilância disseram para a gente: nós não sabemos a diferença entre um consultório oftalmológico e um consultório de optometrista. Nós estivemos presencialmente lá na vigilância. Então, o que o médico pode fazer enquanto o seu lobo não vem, né? Aquela história. Quer dizer, enquanto o seu lobo não vem, o que nós podemos fazer? O que nós podemos atuar? Porque o Valério já não cabe mais tanta reclamatórias. O jurídico do CBO já não cabe mais, né? Vocês já têm uma corrente que vão encaminhando, mas será que nós estamos sendo efetivos mesmo? Eu estou fazendo, gente, perguntas porque a gente convive muito. Não são, às vezes, questões pessoais, individuais, assim, minhas particulares, não. Mas são de colegas que, às vezes, não estão muito bem informados. A gente tem que aproveitar aqui o canal, né? O que a gente pode fazer, assim, na prática, além né, para abrandar esse sofrimento do colega que gasta lá seus 100 mil para montar um consultório e é acossado de toda forma, né, no seu dia a dia. Posso começar dessa vez, Bruno?
Doutor Molinari, Sim. os nossos fenômenos têm 3 momentos: prevenção, reparação e repressão. Ou eu previno, se eu não prevenir, eu vou ter que reparar, e em determinados momentos, além da reparação, eu vou ter que reprimir, que é o que a gente avalia do ponto de vista jurídico lá no direito penal. O que eu acho que a gente precisa fazer e vem sendo feito são 2 coisas. Realmente ter um trabalho pedagógico, que é preventivo, e ter um trabalho repressivo, que é a atuação de formiguinha, né? A gente escuta muito essa expressão da atuação de formiguinha. E por quê? Porque do lado de lá, eu tenho um grupo que conta com a ineficiência do sistema. Do lado de lá, eu tenho um grupo que acredita que a justiça não vai chegar até a porta dele para impedi-lo de fazer esse ou aquele comportamento. Mas eu continuo acreditando que é possível, sim, a gente conduzir a luta do jeito como vem sendo feito. Porque se também a gente nada fizer, a gente corre um sério risco de amanhã sermos simplesmente engolidos por N profissionais. N profissionais. O caso da optometria é um caso. Você tem questão na radiologia, você tem questão na ginecologia, você tem questão em várias áreas da medicina, em que N profissionais querem se apoderar, como bem disse o doutor Elisabeto, gostei muito da expressão por ele utilizada, de um naco da medicina. E é verdade, é verdade. Eu costumo dizer que todo mundo quer ser médico, é a profissão mais nobre das profissões, é o profissional mais liberal dos profissionais e é o profissional mais invejado de todas as outras profissões. Então, todo mundo quer ser médico, porém não quer se dar o trabalho de fazer um curso de medicina, de fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, uma residência, e por aí vai. E daí a gente tem uma série de circunstâncias, como a gente está vendo. Eu vou fazer um último comentário aqui para encerrar essa fala. Eu vi alguém comentando sobre um optometrista com estetoscópio. Aquele optometrista atua como professor ilegalmente em um curso e a gente já está movendo uma ação civil pública contra esse curso por exercício ilegal da medicina, por estelionato e por aí vai, porque ele não pode colocar algum profissional que não seja médico para ministrar medicina. As disciplinas de medicina só podem ser ministradas por profissionais médicos. Portanto, a gente já está movendo uma ação civil pública pela Associação de Oftalmologia de Campinas, em São Paulo, contra esse curso por oferecer essas disciplinas por profissionais que não são médicos, e dentre eles, um optometrista oferecendo aulas dentro da optometria, não sei por que cargas d'água, com um estetoscópio pendurado no pescoço. É o que eu disse lá atrás. A internet deu voz a uma infinidade de circunstâncias. E é mais um fenômeno que a gente passou a conviver e certamente daqui para frente não vai se alterar. Acho que é isso. Valério, aproveitando, você falou que a medicina é bonita, é linda, é isso e aquilo, é mais perto das situações. Eu costumo dizer o seguinte, faço uma comparação. O optometrista é aquele cidadão que compra, vai fazer uma viagem de avião, ele compra uma passagem da categoria econômica, entra no avião, quando o avião alcança a velocidade cruzeiro, né, ele vai brigar para sentar na primeira classe. Aí, como é? Como é que vai fazer? É mais ou menos isso. Você faz um curso de optometria, mas quer fazer medicina.
Aí cria todo esse problema. Eu, além de concordar com o doutor Elisabeto e com o doutor Valério, eu gostaria de fazer uma pequena adição aos pensamentos que foram colocados aqui. E eu queria deixar isso bastante claro, porque pelo que eu conheço do Valério, ele tem a mesma filosofia que eu, que infelizmente não é a mesma de alguns profissionais do direito. Nesse acontecimento do Supremo Tribunal Federal, e vou começar por aí para terminar, porque já estamos chegando a 1h30 de duração aqui da nossa conversa, alguns profissionais do direito me procuraram dizendo: Alejandro, temos que conseguir vias oblíquas, temos que ter outro tipo de procedimento, temos que ir por caminhos não tão ortodoxos. Senhores, enquanto eu estiver à frente de uma instituição respeitável como o CBO, os caminhos utilizados serão os caminhos previstos em lei. As instituições, os métodos vão ser os métodos republicanos. Se o CBO ou qualquer entidade que eu sou consultor não quiser andar por esses caminhos, que escolha um outro profissional. Não vai ser com o meu nome e principalmente com o meu sobrenome que esses atos vão ser tomados. Por que eu estou dizendo isso? Ao se dizer que estamos enxugando gelo, nós estamos desmerecendo o sistema do Estado democrático de direito existente. Eu acredito no trabalho de formiguinha, eu acredito no sistema. Eu viajo de norte a sul, estou vendo o Valério fazer a mesma coisa. Eu viajo. Ontem eu estava em Rondônia, fiquei 5 horas no aeroporto, 5 horas no aeroporto, porque a chuva não deixava o avião chegar. O avião foi para o Acre, voltou, e eu estou aqui hoje, porque eu acredito no sistema. Então, eu não acredito que nós enxugamos gelo. Eu acredito que nós usamos os instrumentos que a lei nos oferece. Ao comprar um bilhete econômico e querer entrar na executiva, a pessoa está cometendo uma ilegalidade. Ao fazer optometria e querer exercer a medicina, a pessoa está cometendo uma ilegalidade, um crime. E criminosos, nós, infelizmente, não vamos poder acabar com todos. Os traficantes de droga estão aí, os corruptos estão aí, as leis existem e vão continuar sendo usadas para caçar todo esse tipo de pessoas, mas sempre vão existir. E assim também é com a optometria. O dia que os optometristas fizerem o que a lei permite que eles façam, nós estaremos vivendo num mundo ideal. Então, eu gostaria de finalizar minhas colocações aqui, doutor Melinari, doutor Elisabeto, doutor Valério, doutor João Neves, dizendo que nós, como instituição, nós utilizamos os instrumentos que a lei nos oferta. E os passos que nós seguimos, os passos que nós damos, e essa é uma orientação assim, que eu utilizo não só no CBO, mas no Conselho Federal de Medicina também. Vamos obedecer à lei e utilizar os instrumentos que a lei nos oferece. É um dos princípios que nós utilizamos em relação ao Brasil. Quando os optometristas defendem, mas a optometria é conhecida no mundo inteiro, nos Estados Unidos, a optometria nos Estados Unidos a pena de morte é válida, amigo. Porque é utilizada lá, tem que ser utilizada aqui? Não. Então, vamos utilizar os instrumentos que nós temos aqui. Acredito que o trabalho de formiguinha é um trabalho que dá resultado no médio e longo prazo. Não acredito que, utilizando métodos não ortodoxos e não republicanos, nós consigamos ir para um lugar onde nós estamos combatendo a criminalidade, a desobediência à lei, e isso é algo que eu gostaria de deixar claro aqui, e acho que eu falo em nome do Dr. Valério também, tenho certeza que falo em nome dele, que eu tenho uma mulher, filhos, e quando eu deitar na minha cama, eu gostaria de dormir tranquilamente, sabendo que posso até ter perdido, mas obedeci às leis e o Estado democrático de direito no qual eu acredito. Doutor Molinari, doutora Elisabeto, doutor João Neves, doutor Valério, obrigado. Eu acredito que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. O Bulon, eu queria só dizer o seguinte, eu tenho enxugado gelo há muitos anos.
e feito muito trabalho de formiguinha, e não mudei e não vou mudar. Essa fala a gente coloca porque para que mais pessoas ouçam, porque isso é de um desânimo muito grande quando a gente ouve isso, né? Cada colega que a gente ouve, a gente entra em contato, pede para ele se associar, tenta ajudá-lo lá nos rincões onde ele se encontra. Então, a gente vai continuar nessa luta. Acho que travou a internet do senhor, doutor Eu Molinari. queria só aproveitar, tem um colega que gostaria de falar e a gente... Oi. Espera aí que falhou. Pode falar, Molinari. Enio está com a palavra. Ô, Thales, você pode abrir o microfone do Enio, por favor? Sim, já está aberto. Ah, porque aqui está fechado, então é ele que tem que abrir. Enio, ele está com a mão levantada, mas... Ô, Enio, se você estiver nos ouvindo, você tem que abrir o seu microfone, por gentileza. Pode ser que ele tenha saído, né? Bom... Acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que sim. Ô, Valério, você quer fazer alguma complementação? Elisabeto? Gostaria, inicialmente, de ratificar a fala do doutor Bulhon. A gente sempre conversa e troca as confidências, né? E a gente tem um pensamento bem alinhado do ponto de vista da forma de atuação, principalmente com os mecanismos que a gente tem à disposição e principalmente também com a questão ética. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o caminho, perdendo ou ganhando, o que nós vamos fazer vai ser feito dentro dos mecanismos que nós temos à disposição e que nos permite a lei fazer. Gostaria muito de agradecer ao meu querido amigo, doutor Elisabeto. É sempre um prazer muito grande participar de reuniões ou de lives com o doutor Elisabeto, uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito apreço. O doutor Molinari, né, a gente se fala quase todo dia, né? Doutor João, nosso presidente. Agradeço ao Thales aí, que é o nosso suporte com a parte técnica. E, Bulhon, nós estamos sempre juntos, precisando, você sabe, tem um bom soldado aqui para lhe auxiliar no que for possível, dentro também das minhas limitações, mas precisando, pode contar, porque a gente com certeza está sempre aí no combate, ou melhor, combatendo o bom combate na defesa da medicina. E agradeço a todos aí mais uma vez a oportunidade, agradeço ao doutor João, nosso atual presidente da SMO, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Valério, o doutor João teve que se ausentar uns minutos atrás, pediu para a gente encerrar, mas antes disso, o Elisabeto, eu estou tendo um retorno aqui na minha fala, o Elisabeto poderia... Você quer terminar com algumas palavras, Elisabeto? Olha, eu quero dizer... Aliás, eu quero agradecer à SMO pela iniciativa dessa bela reunião. Só a presença do doutor Bulhon e do Valério já justificaria essa reunião. Eu aprendi muito, aliás, eu estou sempre aprendendo com eles, sei da luta deles, sei da atividade, sei do empenho em que eles têm colocado para defender o nosso trabalho, para impedir, ou pelo menos tentar impedir o assédio de profissionais não habilitados para o exercício do nosso ofício. São duas pessoas realmente que nós, oftalmologistas, e a medicina. O João falou que ele atua também em outras áreas, o Valério também atua em outras áreas. Então, a medicina e nós, no nosso caso, especificamente, nós somos
gratos à oftalmologia, muito grato ao trabalho, ao denodo, ao empenho com que esses dois profissionais têm colocado para ajudar, não só a oftalmologia, mas para ajudar também, mais importante, já falei, repito, ajudar a questão da saúde popular. O que nós queremos, nós médicos, o que nós queremos é levar, que haja uma medicina só. Uma medicina só. Não existe esse negócio de medicina de rico, medicina de pobre, medicina de capital e medicina de rincões. Existe uma medicina só. E que ela seja pronta e eficaz. É isso que nós queremos. Quando nós brigamos, reclamamos, batalhamos, não é por nós, ou exclusivamente por nós. Claro que nós queremos condições dignas do nosso exercício. Nós queremos ser remunerados pelo nosso trabalho e remunerados com dignidade. Mas mais importante que isso é o nosso empenho, é a nossa vocação de servir à sociedade brasileira, levando a todos, sem distinção nenhuma, a melhor medicina, a melhor oftalmologia. E os nossos advogados do CBO, o Bulhon e o Valério, entendem muito bem essa nossa vocação e têm batalhado para trazer as suas competências em nosso auxílio. Eu agradeço penhoradamente aos dois. Essa reunião foi belíssima, não poderia ser melhor. Parabenizo a iniciativa da SMO, através do João Neves e do Dr. Luiz Carlos Molinari, e espero que haja outras reuniões. Eu estarei, se for convidado, presente. Muito obrigado. Obrigado a todos. E a gente sente no Valério e no Bulhon, me permitam chamar assim, como já os trato, né? Todos os dias que eu os procuro, eles respondem com uma rapidez excepcional. E já há alguns anos, né, Bulhon? Que a gente manda sempre. E o Bulhon ainda caiu na asneira de me dar 3 celulares, aí eu mando para os 3 de uma vez, né? Fala algum, ele recebe. E é bom porque a gente tem total liberdade, né? E o Valério, como ele falou, né, estamos sempre juntos. Eu quero agradecer aí a fonte inspiradora, que sempre foi o Elisabeto, que é um grande amigo, né? Um meu preceptor de longa data, que a gente não cansa de agradecer, mas é o que um amigo meu falou, né? Você tem que agradecer enquanto estamos vivos, né? Porque depois não tem graça nenhuma. Então, a gente agradece sempre, né? Por exemplo, a Elizabeth é uma pessoa que eu sempre convivo muito com ele, sempre agradecendo. E agora nós estamos voltando ao CDG, aí o Bulhon vai ficar menos livre de mim, quer dizer, ele vai me ver mais ainda, né, Bulhon? E a gente vai estar mais próximos, né? Isso, bacana, juntos, né? E o Elisabeto teve uma grande parcela aí na nossa eleição, exatamente para tentar ajudar, né, essa união da SMO, Valério, Bulhon, Elisabeto, João, a diretoria todo, o Breno, né? Turma jovem, grandes amigos, e obrigado a todos que ficaram até esse momento, né, que já são 9 e quase 9h10. Agradecer, e sempre que a gente tiver novidades, né, o Bulhon e Valério, a gente volta a esse tema. Agradecer a vocês de coração. A SMO agradece, e nós, como representantes do CBO, temos que fazer o trabalho aqui em Minas. Muito obrigado a todos, viu? E a Associação Médica de Minas Gerais sempre nos ajudando, ao Thales e todo mundo, viu? Obrigado, um abraço.